Trump declarou o regime ditatorial do Maduro, lá na Venezuela, como uma organização terrorista internacional e alguns jornalistas da Globo, por incrível que pareça, parece que não gostou. E praticamente isso aqui para mim é uma defesa do ditador Nicolás Maduro. Não tem outra coisa para mim pensar quando uma pessoa, um jornalista, sabe, defende alguém desse tipo. É uma defesa. É uma defesa que não é simplesmente um comentário de jornalístico, um comentário jornalístico. É literalmente defendendo uma ditadura. Pelo que o jornalista defendeu aqui, ele acha melhor as coisas continuar do jeito que está. Preste atenção aqui e tire suas conclusões. Que história é essa dos Estados Unidos declararem o governo da Venezuela, que por mais críticas que mereça o regime do Aham. Maduro, e merece muitíssimo, sem dúvida nenhuma, mas como assim declará-lo uma organização terrorista internacional, o que na verdade acaba criando um espaço legal para o governo americano tomar medidas as mais radicais possíveis, já que se trata de uma organização terrorista e não do governo de um país. É absolutamente inacreditável Governo. que a gente esteja vendo isso acontecer diante dos nossos olhos e que não haja, por exemplo, já nesse momento, um pedido de uma convocação urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas Ah, para se discutir o que está acontecendo ali no Mar do Caribe. Mar do Caribe, que vamos lembrar, sim, nisso Trump tem razão, está testemunhando a maior mobilização militar desde a crise dos mísseis de 1962, quando Cuba, naquele momento, é que foi cercada pela frota dos Estados Unidos. Nesse momento, há cerca de 15 mil militares americanos, 11 países ou possessões de outros países participam do apoio logístico às forças americanas. Há dois porta-aviões, sendo que um deles o maior do mundo, o Gerald Ford, mobilizado na região. Há um submarino nuclear, há destroyers, a Força Aérea Americana também mobilizada, fazendo voos. Hoje mesmo tivemos, nas últimas 24 horas, mais ataques contra 3 embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico ao largo da costa venezuelana. Portanto, os Estados Unidos estão elevando a temperatura a cada dia que passa, deixando claro aquilo que o Demetrio falou. Ou derruba o regime, o que terá presta atenção. desdobramentos que ninguém pode calcular nesse momento, mas quem diz, assim como quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as pessoas, analistas, começaram a olhar preocupados, pensando, será que a Rússia vai parar aí? Hoje em dia a Polônia é muito preocupada sobre o que pode acontecer com a Polônia, a Alemanha é preocupada, a OTAN se diz que a Rússia poderia querer Vai avançar vendo. mais. E quem diz que se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, atacarem a Venezuela, eles vão parar por aí? Por que eles não atacariam, por exemplo, a Colômbia, onde aí sim há uma produção de drogas que tem como destino final os Estados Unidos, muito mais relevante do que a da Venezuela. E quem disse que os Estados Unidos não se contentariam em não atacar apenas a Colômbia? E o que isso criaria em termos de caos, pandemônio, tragédia humanitária em toda a região? É realmente uma declaração do presidente da maior potência militar e econômica do mundo para lá de preocupante, não apenas para a Venezuela, mas para a ordem mundial como um todo. Cara, eles estão com medo. Quando ele se referiu à Rússia, que outros países já estão com medo da Rússia, quando ele se referiu que o Trump pode também atacar o Chile, e quem o Trump pode atacar depois, você entendeu? Medo. Eles estão com medo que o Lula também possa entrar na mesma mira. Ano que vem, ou no outro ano, quem sabe. Esse é o medo. Que o Lula também pode entrar na mira. É isso que ele quis dizer. Quando ele falou, o Trump aí não vai contentar com a Venezuela, vai atacar o Chile. E quem diz que ele vai contentar com o Chile? Qual vai ser o próximo que ele vai atacar? Você entendeu? Eles estão com medo do Trump fazer a mesma coisa, não com o Brasil, mas com o regime lulista. Porque não vai confiando que o Trump também não sabe o que está fazendo, porque ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele entende muito bem de geopolítica, ele sabe como funcionam as coisas. Você entendeu? Mas para esse jornalista aqui, o efeito colateral do Trump, sei lá, tomar a Venezuela, expulsar o Maduro, é muito grande. Na cabeça dele, é melhor continuar do jeito que está. Maduro, sabe, um grande produtor de drogas, enfiando droga no mundo todo, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo lares.
Para esse jornalista, isso não é relevante. Sabe? Isso não é relevante. Para ele está tudo bem. Mas o efeito colateral que pode acontecer com a invasão dos Estados Unidos, aí, isso é problema. Cara, o problema já existe. Centenas, milhões de pessoas são destruídas todo ano pela droga. Pela droga. Isso é real. Tem alguns documentários que você procura no YouTube aí, os pilotos, sabe, que esses terroristas, esses narcotraficantes, pegam para fazer o transporte das suas drogas. Eu estava assistindo esse documentário, mais da metade desses pilotos estão ali contra a sua vontade. Esses pilotos, eles são praticamente sequestrados para fazer o transporte da droga. Se eles não forem, sabe o que acontece com a família desses pilotos, né? Só que isso não preocupa esse jornalista. Isso não preocupa. Você entendeu? Então, assim, cara, quando um jornalista faz uma defesa tão enfática assim para defender um ditador, não é um governador normal, pelo amor de Deus. Podem chamar aquilo de governador. Podem chamar aquilo de governo. Quanto menos presidente, quanto mais presidente. É um ditador. Um ditador da pior espécie que existe. Essa é a verdade. Sabe? Então, quando um cara vem passar panos quentes, qual que seria a solução para ele então? Quantos milhões de pessoas já não fugiu da Venezuela por causa da ditadura do Maduro? Vai lá ver como que as pessoas sobrevivem? Não aquelas pessoas que aparecem em volta do Maduro, tipo o Lula aqui nos vídeos, gravado ali, tudo lugar fechadinho ali, tudo no esquema. Não aquelas pessoas. Eu falo aquelas pessoas que o governo fornece a própria ração, contadinha, tipo animal, toda semana para aquelas pessoas. Eu falo que são essas. Vai lá ver como que elas vivem. Sabe, assim, cara, eu fico revoltado porque um cara desse, na influência que ele tem, fazer um papelão desse. Porque é um papelão. É um papelão. Mas por quê? Tem que defender por quê? Porque é amigo do Lula, é amigo do patrão dele.